Olá pessoal, aqui é o professor Renato de Inglês. Vamos aqui comentar sobre as provas dos terceiros anos do terceiro bimestre, tá bom? Pessoal, todas as questões que a gente vai comentar aqui foram tiradas das provas do Enem. A ideia aqui é a gente ter noção do perfil de como é abordado as questões no Enem, tá? Então vamos lá. The Weatherman, o homem do tempo. Bom, uma das dicas que eu dou, principalmente para aqueles alunos que têm mais dificuldade com a língua estrangeira, é usar as técnicas de leitura. A gente tem aquela técnica da leitura do skimming, do scanning, que a gente vive discutindo sobre isso, das palavras cognatas, dos falsos cognatos, das marcas tipográficas, do brainstorm, né, warm-up. Então, bem aqui a gente vai tentar começar o texto aqui com um warm-up, um brainstorm, uma tempestade de ideias, tentar saber mais ou menos o que, o texto vai tratar sem nem lê-lo, apenas observando alguns indícios que aparecem aqui em nossa frente. Bom, primeiramente aqui a gente já viu que não tem imagem, tá? Mas a gente já viu aqui que foi tirado da revista Speak Up, número 275, tá? Uma revista bem famosa, foi famosa, né, nas bancas, e trazia muita informação interessante sobre assuntos variados que aconteciam no mundo inteiro. Então aqui The Weatherman, o Homem do Tempo. Se fizer um brainstorm aqui, o Homem do Tempo, acho que vai falar sobre previsão de tempo, chuva, sol, seca, tempestade, né? Não sei, estamos fazendo aqui uma tempestade de ideias. E o que seria esse homem do tempo? Tem no jornal, normalmente é a mulher, mas pode ter o homem. Será que tem a ver com isso? Não sei. Cada um vai ter seu insight, seu feeling, né? Seu sentimento, seu pensamento próprio em relação quando se faz o brainstorm, a tempestade de ideias. Então vamos lá. Lendo aqui rapidamente, fazendo um skimming, a gente vai tentar pegar a essência do texto, tá? Então fazendo um skimming bem rápido, que é o skimming, aquela leitura linear, rápida, que a gente tenta terminar o texto sem se preocupar com detalhes a princípio. Uma dica que eu dou também, antes de ler qualquer coisa no texto, é partir para as questões, tá? Então, se você olhar aí, tem aí, ao conversar sobre a previsão do tempo, ou seja, o brainstorm já tem a ver com a previsão do tempo, né? O texto mostra, aí tem aí, o aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre as banalidades, né? Banalidades sobre coisas bobas, né? Querem falar só se for coisa muito inteligente, muito... Bom, será que é isso? Bom, a falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas, a importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês, as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua, o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Bom, eu acho que, né, se eu for usar um brainstorm, o aluno pode ter um insight, né, umas ideias de tem a ver com a previsão do tempo no uso de uma língua. Né? Será que é isso? Vamos ler aqui e fazer um skimming. Vou lá começar, hein? Leitura linear rápida até terminar sem se preocupar com detalhes. They say that the British love talking about the weather. For other nationalities, this can be a banal and boring subject of conversation. Something that people talk about when they have nothing else to say to each other. And yet, the weather is a very important part of our lives. That at least is the opinion of Barry Groman, press office for the Met Office. This is located in Exeter, a pretty cathedral city in the southwest of England. Here, employees and computers supply weather forecasts for much of the world. Bom, aqui a gente já vê de cara que está falando dos britânicos, né? British, tá? E realmente, se você pegar o conhecimento de mundo, os britânicos são conhecidos pela questão de estudar as questões climáticas, né? Tanto a questão de dividir também o fuso horário vem parte de lá, de Greenwich. Né? Então tudo tem a ver com a previsão de tempo, com o tempo, com o clima. Então eles são famosos nisso. Então, se você olhar aqui já no começo, fazendo um scanning agora, o que é o scanning? Scanning agora é uma leitura quando eu vou procurar informações específicas, eu não vou ler mais o texto todo. Então, se você pegar bem aqui o primeiro item, que fala assim, os britânicos se aborrecem ao falar sobre coisas banais,
No caso aqui banal, você falar de clima, se vai chover, se não vai, para algumas sociedades isso é besteira. Eles não falam, não vão perder tempo falando sobre isso porque eles estão preocupados com outras coisas. Não é muito comum falar sobre isso. Mas aqui está falando que os britânicos amam falar sobre o weather, o clima. Claro que se você souber a palavra weather, vai facilitar a sua vida muito aí, né? Então, eles não se aborrecem ao falar sobre coisas banais, que se você olhar bem aqui, ó, for other nationalities, para outras nacionalidades, isso pode ser banal, né? Falar sobre o clima, mas para eles não é. Então, essa aqui não pode, eles não se aborrecem por isso. Ao contrário, eles gostam de falar sobre o clima, que pode ser considerado por outras nacionalidades uma conversa chata, banal. Tá? A primeira está fora. Segunda, a falta de ter o que falar em situações de avaliação da língua. Não, a questão aqui não tem a ver com a falta de falar nada, não. A questão aqui é que, no caso dos britânicos, eles gostam de falar porque a região deles tem um clima instável. Hora tá sem chover, depois chove. Então, para eles sair de casa, é comum estar sempre pensando sobre isso. Se vai levar uma guarda-chuva, se não vai. Porque pode estar fazendo um solzinho e de repente no meio do caminho, né, começar a chover, cair granizo, né? Bom, um dia que você tiver a oportunidade de conhecer lá por fora, né, é muito comum você ver as pessoas andando com mochila para se prevenir por alguma adversidade que possa acontecer no dia a dia. Mas vamos lá. Continuando aqui, a falta do ter o que falar. Desculpa. A falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas não tem nenhum momento do texto que fala que possa trazer essa ideia, né? Não é a falta do que falar, é a questão de querer falar aquilo, né? Bora aqui, vamos ver aqui, ó. Para alguma nacionalidade pode ser um assunto, né, para uma conversa chata, né? Some people talk about when they have nothing else to say. Ele está dizendo que algumas pessoas aqui só vão falar sobre isso e não tiver nada mais o que falar. Mas se você pegar aqui, e ainda assim o tempo é uma coisa importante para nossas vidas. Então, em nenhum momento aqui o texto trouxe a falta de ter o que falar em situações de avaliação de língua, né? A importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês, não. Eu posso... para falar inglês eu não preciso saber sobre meteorologia. Agora ele traz aqui uma questão em relação à sociedade inglesa, né? Que é um assunto que eles gostam. Se você dominar alguns vocabulários que tem a ver com o clima, fica legal para puxar assunto com nativos, mas o texto não traz isso especificamente para falar inglês, não. Então, isso aqui está fora de cogitação. As diferenças e particularidades culturais no uso de uma língua, sim, né? Cada sociedade que você vai, cada cidade, eles têm hábitos diferentes, né? Então tem tipos de assuntos específicos, estilos de música específicos. Então, se você souber, né, se você prestar atenção, o vocabulário que é usado para se comunicar em determinada sociedade tem a ver com a sua cultura, sim, com as suas particularidades locais. Então, essa aqui se encaixa perfeitamente, né? Um exemplo aqui no Ceará é mais comum, se for falar de música, é mais comum a maioria falar mais pro lado do forró. Já se você for para o Sudeste, o vocabulário, o tipo de música já é mais pro lado do sertanejo, né? Lá eles já falam mais os 4 climas, eles tem chuva, tem um frio mais intenso do que o nosso, então eles não tem um calor que a gente tem, então a gente fala muito de calor aqui, de praia, né? De sertão, coisas que eles não falam, então tem a ver sim a nossa comunicação, o tipo de comunicação que vai ter no dia a dia com a cultura e as particularidades do local, tá? E a última aí, conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar. Não tem questão de conflito apresentada aí no texto, não. Ok? Então é isso, vamos para a próxima. Going to university seems to reduce the risk of dying for coronary heart disease. An American study that involved 10,000 patients from around the world have found that people who leave school before the age of 16 are 5 times more likely to suffer a heart attack
and than the university graduates. Bom, aqui tá cheio de... Eu fiz aqui agora um scheme, né? Uma leitura rápida, linear. Aqui não tem uma imagem para analisar, mas tem cognatas para sair do canto. Ó. Universidade, reduce, reduzir, risk, né? Coronary, coronário, heart, se você souber a palavra heart, que é coração, tem a ver com coronário, né? De novo, university, school, escola. Então, peraí, tem a ver estudos com ataque cardíaco, aí marca tipográfica 10 pacientes, envolvido, estudo. Então, dá para sair do canto. Então, uma dica que eu dou nesse tipo de texto, aqui novamente foi tirada da Speak Up, né, dessa revista que eu falei na questão anterior. Vai lá para a questão e olha, ó, em relação às pesquisas, a utilização da expressão university graduates, né, os graduados, se graduar na universidade, evidencia, né, a intenção de informar o que em relação a essas pessoas que são graduadas, que têm um nível superior. Vamos ver as opções. Ó. As doenças do coração atacam 10 mil pacientes. O que é que ele fala aqui de 10 mil pacientes? Ele fala que um estudo americano que envolveu 10 mil pacientes ao redor do mundo, descobriu que pessoas que deixam a escola antes dos 16 anos têm 5 vezes mais chances de sofrer um ataque cardíaco e morrer do que os graduados. Então, a doença do coração não ataca 10 mil pessoas, não. Foi um estudo feito com 10 mil pessoas. Então, essa aqui não procede. Tá? Vamos para a próxima aqui. As doenças do coração ocorrem na faixa dos 16 anos. Não, ele falou a palavra 16 anos aqui, mas falando em relação às pessoas que deixam a vida escolar antes dos 16 anos, né? Ou seja, não continuam seus estudos, não terminam. Então não tem nada a ver com... né? Nada a ver entre aspas, né? Mas não falou especificamente as doenças do coração ocorrem nessa faixa, não. Não quer dizer que ocorre nessa faixa, vai ocorrer em outro momento da vida. Então não procede isso aí. As pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico? São, mas aí o texto não está voltado para isso não, né? Para especificar isso não. As pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico? São divulgadas... O texto não traz essa informação, tá? Jovens americanos são alertados dos riscos de doença do coração. Não, fala que é uma pesquisa americana, não fala que os jovens foram alertados sobre isso, não. Os jovens americanos, não. E a última, o maior nível de estudo reduz risco de ataque cardíaco? Sim, pela a lógica que ele fala, né? Pessoas que deixam a escola antes dos 16 anos, né? Elas estão mais suscetíveis a sofrer ataque cardíaco do que as pessoas que se graduam. Aí é um estudo que fizeram, né? Para provar cientificamente, eu não sei exatamente qual é a relação, então, mas pela resposta que tem aí, de acordo com o contexto, é essa aí, tá? O maior nível, talvez pela pessoa ter mais ciência do que possa fazer para se prevenir, comer, né? Etc, etc. Para ter mais saúde. Não sei, de repente tem a ver com isso. Próxima. Outra questão do Enem, né? Ao estabelecer uma relação entre a matemática e o blues, a partir da opinião pessoal de um dos rapazes, ou seja, tem dois rapazes tocando, e eles relacionam o blues, que é um estilo de música, com que o blues é melancólico, né? Ele normalmente são músicas que a pessoa traz falando sobre sentimentos, coisas da alma, né? Coisas que vem em frente. Normalmente o blues ele tem essa pegada mais melancólica, tá? A sua composição. Vamos para cá. A sua inspiração. Então, a opinião do rapaz, de um dos rapazes, sugere o que pela charge? Lembrando que a charge traz aquele tom irônico, aquele tom de humor também. Então, vamos ver o que ele falou aqui, ó. O rapaz fala assim: I start every song by counting 1, 2, 3, 4 because it reminds me of math. Math depresses me and that helps me sing the blues. Pessoal, a palavra blue quer dizer azul ao pé da letra, mas blues é muito usado no inglês no sentido de uma coisa triste, tá?
Então a música blues é associada a isso. Então o que é que o rapaz fala aqui? Ele fala que toda música que ele começa a tocar, ele começa contando 1, 2, 3, 4, porque isso lembra a matemática, e ele não gosta da matemática, então a matemática deprime ele, traz um sentimento meio, né, depressivo para ele, meio melancólico. Então ele associou a matemática ao blues por causa do sentimento. Então qual que fica a melhor opção? As canções iniciadas com contagem 1, 2, 3, 4 fazem lembrar o blues? Não, é isso que a charge diz. Para esse rapaz sim, né? Mas porque lembra a matemática. O blues com seu ritmo depressivo alivia o sentimento causado pela matemática? Não, nada a ver, né? As canções devem se iniciar com a contagem 1, 2, 3. Não, inicia se quiser, né? Para se tornarem tristes? Nada a ver também. Quarta, blues, assim como a matemática, consegue despertar um sentimento inspirador? Vamos deixar essa aqui quieta. O sentimento despertado pela matemática serve como comunicação para o blues? Então, o aluno poderia ficar nessas duas aqui, né? O blues, assim como a matemática, consegue despertar um sentimento inspirador? Não inspirou o cara, não foi a matemática que inspirou o rapaz, não, né? Ao contrário, trouxe um sentimento depressivo. Então, fica melhor essa situação aqui, né? O sentimento despertado pela matemática serve como motivação para o blues, porque o sentimento que despertou no rapaz foi a depressão e o blues tem essa pegada, né? E o último aqui, uma tirinha, lembrando que tirinha tem que ter um tonzinho de humor, né? Então, no primeiro momento, o senhor fala assim para o filho: I'm tired of your debate in everything that I say. Eu estou cansado de você rebater, né? Responder tudo que eu digo. I want you to remember 2 words. Don't question me. É o pai dando aquela bronquinha no filho, né? Eu quero que você lembre 2 palavras. Não me questione. Aí, mas se você olhar aqui, ó, don't question me. São 3, né? Aí o meninozinho olha para ele e fala, but that's the 3 words. Mas essas são 3 palavras, não são 2, né? É isso que ele quer dizer. Aí ele fala, there you go again. Lá vai você de novo, né? Me questionar. Então, olhando aqui, ó, a tirinha é um gênero textual que, além de entreter, trata de diferentes temas sociais. No caso dessa tirinha, as falas no terceiro quadrinho revelam o foco do tema, que é o quê? Vamos ver aqui a primeira opção. A curiosidade do filho ao interpelarem o pai. Não, o filho não é curioso, ele está naquela fase de questionar, né? Então, essa primeira, não. Segunda, a desobediência dos filhos em relação ao pai. Não é que o filho está desobedecendo, ele está questionando, que é uma fase, né? A paciência dos pais ao conversar com... Não, o pai não está paciente, não, está ficando nervoso, né? A postura questionadora dos filhos em relação aos pais, sim. Chega um momento, né, uma fase que é muito comum os filhos questionarem algumas coisas dos pais. Então é esse foco do tema, né? A última, né, o cansaço dos pais em repetir as coisas para os filhos. Não é bem... Ele está chateado, não é porque é uma repetição só da coisa, é porque o filho sempre questiona. Então não é bem isso. É a quarta opção, fica melhor. Desculpa, tem mais uma questão, né? Aqui outra questão do Enem, um cartão postal. E você já vê aí 2 pinguins. Pinguins lembra o gelo, lembra a Antártida, né? Tá, Antártida. E fica no hemisfério sul, né? Lembrando que o urso polar é no hemisfério norte. Pinguim e urso não se conhecem, tá? Send us a postcard in an envelope with your name, your address, a post stamp, and what you would like to know about the Andrew project. What question you have about Antarctica? And we send a postcard to you from the ice. Nos envie um postcard, né? Rapaz, como é que fala isso aqui em português? Um cartão postal, né? Com um envelope, com seu nome, endereço, um selo. E nós gostaríamos de saber o que você gostaria de saber sobre o projeto Andrew. Ou uma pergunta que você tem sobre a Antártida. E nós enviaremos um postcard, um cartão postal
para você aqui do gelo, né? Do gelo. Bom, o projeto, pessoal, todo projeto é financiado, né? Ele precisa que seja visto, porque ele tem que ter esse propósito, para que as pessoas saibam das coisas, né? O projeto é para isso. Né? Tem aquela frasezinha popular, o que não é visto não é lembrado. Então o projeto aqui está bolando um jeito de ser visto, né? Para chamar atenção para aquela região que é esquecida no mapa, né? Então, qual é o objetivo desse cartão postal no geral? É comunicar o endereço na nova sede do projeto, nada a ver, né? Não quer comunicar endereço nenhum. Convidar colecionadores de cartões postais, não tem nada a ver com convidar colecionadores de cartões postais a se reunirem em um evento. Anunciar uma nova coleção de selos para angariar fundos para ele não, em nenhum momento ele pediu para angariar fundos, não falou em coleção de selos, né? Quarto, divulgar às pessoas a possibilidade de receber um cartão postal da Antártica. Sim, esse sim. É uma ferramenta que eles encontraram para chamar atenção para esse projeto que existe, né? Então essa opção aqui fica melhor. Solicitar que as pessoas visitem o site do mencionado projeto com maior frequência. Não é exatamente isso, né? Mas uma vez que ele está especificando só para receber um cartão postal mesmo. Aí a partir daí, chamando a atenção, as pessoas vão fazer pesquisa e tudo, e o projeto fica visado, né? Bom, enfim, divulgar às pessoas a possibilidade de receber um cartão postal. Então é isso, pessoal.